Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão aqui nos ouvindo nesta noite. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a dureza do coração. A gente vem estudando, né? E hoje estamos entrando na nossa 7ª aula, que vamos tratar sobre a importância do jejum, certo? No início dessa série, né, que trata da dureza do coração, a gente já viu no início que é um tema que vai falar, né, da questão da insensibilização do coração do homem em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, certo? Então, a dureza do coração do homem, que a gente vem estudando, né, desde o início dessa série, que tem sido bênção, né, para quem vem acompanhando. Quem não está acompanhando, eu recomendo acompanhar. Então, essa dureza do coração nada mais é que a insensibilização do coração do homem para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. No decorrer, né, dos nossos estudos, a gente foi tratando sobre essa questão da dureza do coração, sobre o conceito da dureza do coração, o que é que a dureza do coração ela faz na vida do homem, né? Quais são os sintomas da dureza do coração? Como é que eu identifico, né, que eu estou com meu coração endurecido, obscurecido? E a gente foi tratando do problema. E depois passamos a tratar da solução, né? A gente, há pouco, acho que 1 ou 2 episódios atrás, nós começamos a tratar sobre a questão de como é que a gente vai, digamos assim, tratar esse coração endurecido. Como é que a gente vai fazer para tornar esse coração endurecido sensível à voz do Espírito Santo, às coisas de Deus. E, dando continuidade agora, né, a gente lançou no início do estudo o problema, e agora vamos trazer, digamos assim, a solução do problema, né, a solução da dureza. Qual a solução para a dureza do coração do homem, né? Então, a gente começamos a tratar, como eu disse, alguns episódios atrás, eu acho que 1 ou 2, e hoje vamos estudar a importância do jejum nesse tratamento da dureza do coração, vamos assim dizer, certo? Então, essa aula de hoje, que vai falar sobre a importância do jejum, você pode estar me perguntando, né? Mas o que é que o jejum tem a ver com a dureza do coração? E é um assunto que geralmente a gente usa atrelado à questão da oração, à questão de sacrifícios. E nós não vamos nos separar disso. Não tem como eu falar de jejum e separá-lo da oração. O jejum ele é feito em concordância, assim, associado à oração. Mas nós vamos falar do conceito, dos tipos de jejum, para que ele serve, e tudo isso vocês vão ver que vai ajudar nesse tratamento da dureza do coração, certo? Primeiramente, vamos ver aqui o que é um jejum, gente. O que é o jejum, né? Muitas pessoas têm noção do que seja o jejum. Por mais que não conheça o conceito bíblico, mas sabe que o jejum é quando a gente passa um certo período de tempo sem nos alimentarmos, né? Quem já foi fazer exame, cirurgia, às vezes é necessário, muitas vezes é necessário a gente fazer um jejum, dependendo do exame, jejum de 8 horas, jejum de 12, a cirurgia, né? Passa aquele tempo todo sem se alimentar. Então, a gente tem noção, por mais que a gente não tenha o conhecimento da palavra de Deus, a gente tem noção do que é um jejum. Só que o conceito que eu vou trazer para vocês aqui, lógico, né? Como a gente está num estudo voltado para a palavra de Deus, a gente vai ver o conceito do jejum dentro da palavra de Deus. Então, jejum é essa abstenção, que ela pode ser total ou ela pode ser parcial, de alimentos e também pode ser de água, né? Também a gente pode se abastecer tanto dos alimentos como da água. O que não é muito recomendado você ficar longos períodos aí sem a questão da ingestão da água, né? Porque o ser humano, se não me falha a memória, parece que só aguenta no máximo 5 dias
sem beber água, né? E isso vai depender do estado físico da pessoa, vai depender das condições climáticas, ou seja, se você tiver num deserto super quente, fraco, desidratado, talvez você não aguente nem ficar 5 dias sem beber água, né? Então, essa questão do jejum, da água, é uma questão delicada, certo? Até a própria palavra de Deus, nas referências bíblicas que a gente encontra, a gente vai ver que eu não vi, se não me engano, acho que tem Esté, ela propõe para o povo ali jejuar 3 dias, antes dela ir se apresentar ao rei. Existem também outras referências. E eu só vi de 3 dias, né? A gente não vê referências que falem além disso. Eu pelo menos não estou lembrada. Se alguém lembrar aí, bota aí no comentário para a gente. Alguma referência de um jejum que inclua a água passando de 3 dias. Então, assim, a gente tem que ter bastante cautela em relação à questão do jejum de alimentos. Isso é natural, de água também, mas temos que ter um cuidado com a questão do jejum de água, né? Principalmente para as pessoas que são mais debilitadas, né? Dependendo da condição climática e tal. Então, existem não só a questão do jejum relacionada ao alimento, à água, também podemos fazer jejum de certos tipos de alimento. A gente vai ver esses tipos de jejum todo. Certos tipos de alimento, a duração de quanto tempo eu vou ficar sem o alimento, se meu jejum ele vai ser também de água, e quanto tempo eu vou ficar sem a água. Esse jejum ele é só de alimentos? Não, ele também pode ser de outras coisas que você goste, como redes sociais, televisão, outro tipo de coisa que seja sacrificial para você. Porque o jejum, ele é sacrificial. Na verdade, ele é um tipo de sacrifício, certo? E aí nós vamos entrar aqui na nossa primeira referência bíblica que trata do jejum. Eu trouxe aqui Joel 2,12. Na verdade, esse livro de Joel, ele fala muito sobre jejum. Esse capítulo 12 fala bastante, mas eu separei aqui um versículo para nós, nesta noite, que é o verso 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, né? Então, se vocês observarem aqui, né, o que o profeta no livro do profeta Joel, vocês vão ver que o Senhor está dizendo, olha, convertam-se a mim de todo o coração. E aí, quando o Senhor está dizendo, convertam-se a mim de todo o coração, ele estava querendo uma conversão verdadeira. Ele estava requerendo aqui do povo uma conversão sincera, uma conversão real, uma conversão verdadeira. E aí, ele vem em seguida, né, na parte B do versículo, e ele diz, e como é que vocês podem se converterem verdadeiramente de todo o coração de vocês, com toda a sinceridade, a minha? E ele vem e diz, olha, isso vocês fazem com jejuns, com choro e com pranto. Né? Então, quando o Senhor está cobrando ao povo aqui uma conversão real, uma conversão verdadeira, ele vai utilizar 3 tipos de sacrifícios, mas existem outros. Nessa referência, ele vai falar, o primeiro que ele fala aqui é o jejum. Aí o segundo vem o choro, e o pranto, que eu posso pegar esse choro e pranto e classificar eles como arrependimento. Então, vocês vão observar que o jejum, ele é um sacrifício, certo? A gente, inclusive, vai ver isso, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, fala isso. Ele é sacrificial, certo? E ele também... na verdade, eu quis dizer que essa conversão verdadeira, ela vai incluir um sacrifício, vai incluir o sacrifício do homem e também o arrependimento. O sacrifício, nesse versículo de Joel, está representado pelo jejum, que é um dos sacrifícios que nós podemos fazer a Deus. E o arrependimento, ele está voltado aqui para a questão do choro e do pranto. Por que eu trouxe essa referência? Porque nós estamos dentro da temática da dureza do coração. E o que é a dureza do coração? É a insensibilização do coração do homem às coisas de Deus, como eu falei aqui no início da nossa live, né? Como eu falei aqui no início do nosso estudo. É esse coração obscurecido, o coração endurecido para as coisas espirituais.
na verdade, a pessoa que tem esse coração endurecido, ela não está verdadeiramente convertida a Deus. Porque a pessoa que é verdadeiramente convertida a Deus, ela não tem um coração insensível para as coisas de Deus. O seu coração ele não está obscurecido, ele está aberto, ele está sensível, porque ele está totalmente convertido ao Senhor. Era isso que o Senhor requeria aqui ao seu povo em Joel. Então, por isso que eu trouxe essa referência de Joel, porque nessa temática que nós estamos estudando da dureza de coração, é necessário, irmão, meus queridos, né, ouvintes, que nós nos convertamos sinceramente, de todo o nosso coração. Né? E essa conversão de todo o coração, ele precisa estar sensível. Como é que eu me converto ao Senhor de todo o coração com o coração duro? Não há conversão. Para que essa conversão aconteça, o que é preciso que o Senhor falou aqui, através do profeta Joel, para o povo? É preciso jejum, que é o sacrifício, e é preciso choro e pranto, é preciso arrependimento. Por isso, nós trouxemos aqui o jejum dentro da temática da dureza de coração, porque o jejum é uma das ferramentas que vai me ajudar nessa conversão real, nessa conversão verdadeira, nessa conversão total ao Senhor. E isso vai me proteger de ter meu coração endurecido, de ter meu coração insensível. O jejum é um instrumento, o arrependimento é um instrumento, certo? 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui, né, o apóstolo está dizendo, olha, vocês, como pedra viva, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais. Então, nós somos também edificados para oferecer sacrifícios espirituais, certo? Espirituais agradáveis a Deus. E que sacrifícios espirituais são esses? Certo? Que tipos de sacrifícios são esses espirituais? Ora, o jejum é um deles, certo? A adoração é um deles, a meditação na palavra é um deles, o seu devocional diário é um deles, se afastar do pecado é outro. Então, esses sacrifícios espirituais, que são agradáveis a Deus, eles vão nos ajudar nesse processo de conversão do nosso coração, de entrega total de uma vida a Cristo, certo? Dos quais o jejum é um deles. Esse é um dos sacrifícios, certo? E o jejum, ele vem acompanhado de arrependimento, né? Vocês estão vendo aí, jejum com choro e com pranto, ele vem acompanhado de arrependimento. Falando dessa questão do sacrifício, me veio agora a lembrança. Eu acho que é Colossenses capítulo 2, que fala que nós devemos agir como sacrifícios vivos ao Senhor. Eu acho que é Colossenses capítulo 2 que fala sobre isso. Nessa referência, fala que nós somos sacrifícios vivos ao Senhor, né? Depois que a gente aceita Jesus como Salvador, devemos nos sacrificar. Porque no Antigo Testamento, se a gente for aqui passar a relembrar, na Antiga Aliança, os sacrifícios que eram oferecidos eram sacrifícios de animal, né? Ou seja, eram sacrifícios mortos. Né? Eram sacrifícios de animais. O que era oferecido a Deus no Antigo Testamento? Eram animais mortos. Os animais eram mortos e sacrificados a Deus. Né? Ali eram oferecidos sacrifícios daqueles animais mortos a Deus. Agora, na Nova Aliança, Jesus ele requer um outro sacrifício. Jesus está dizendo para nós, olha, eu preciso de interação, eu preciso de interação, eu quero agora um sacrifício vivo, eu quero que vocês se sacrifiquem interagindo comigo. É agora
outro tipo de sacrifício, não mais a morte de animais, não mais aquele sacrifício morto, não mais aquele ritual de sacrificar por sacrificar. Agora é algo inteligente, agora é algo criativo, agora é algo que interage, certo? E aí nós somos esse sacrifício vivo. Então, Jesus, ele requer de nós um sacrifício vivo. E isso é muito importante nesse processo de tratamento da dureza do coração e também de prevenção para a dureza do coração. É necessário nós sacrificarmos, né, para que a gente possa ter essa conversão total a Deus, para que a gente possa ter essa entrega total a Deus. Nós precisamos, a nossa vida ela precisa ser um sacrifício. É sacrificial. E o jejum ele vai nos ajudar a fazer um sacrifício, que não é o sacrifício do Antigo Testamento, como eu já estava dizendo, são sacrifícios agora espirituais, sacrifícios vivos e espirituais. E o jejum é um sacrifício de uma necessidade básica do ser humano, que é a fome. Né? Existe coisa melhor, irmãos, a gente comer, né? Eu gosto muito de comer, vou ser bem sincera com todos aqui, gosto. Eu gosto muito de comer. Então, assim, o jejum, a gente sacrifica uma necessidade básica da gente. Você pensa o bebê assim que nasce, o que é que o bebê primeiro quer fazer? Ele nem entende, ele acabou de nascer ali, ninguém explicou nada, mas a primeira reação do bebê é se alimentar. Né? Ele já vai com a boquinha, ninguém ensinou a ele, mas ele já vai direto ali com a boca no seio da mãe, puxa aquele alimento, né? É incrível, é perfeito. É a primeira necessidade básica do ser humano. Então, o jejum é esse sacrifício, né, de uma necessidade básica do ser humano, que é a fome, que é se alimentar, tá bom? Vamos ver aí o que diz Isaías 58, 3, 4, sobre a questão do jejum. Dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Né? Aqui o Senhor está dizendo, né, que eles jejuavam, falando para o povo, que as pessoas estavam jejuando, mas elas não estavam jejuando com o propósito certo. Não era a intenção certa. E para nós jejuarmos para o Senhor como sacrifício para Ele, a gente precisa escolher um propósito correto. Não é por qualquer motivo. O jejum, ele serve para nos aproximar de Deus. Ele serve para intensificar a nossa vida de comunhão com Deus. Ele serve para nos proteger de um coração obscuro. Também para tratar a sua dureza, a dureza no meu e no teu coração. Esses são os principais motivos do jejum, nos aproximar de Deus. Claro que você pode fazer um jejum por outros motivos, incluindo materiais. Mas o motivo principal são esses motivos espirituais, né? Eu creio que o Senhor, ele traz uma resposta melhor, porque, na verdade, esse é o desejo de Deus, né? Que a gente se aproxime dele, que a gente esteja convertido a ele de todo o coração, como a gente viu aqui em Joel, certo? Então, agora nós vamos ver o jejum que a Bíblia fala, tá certo? Que, na verdade, são os tipos de jejum, que a gente vai ver aqui. Quais são os tipos de jejum? Nós temos o jejum de Moisés, certo? Que Moisés fez, que é o jejum. Eu falei aqui no início da nossa aula que o jejum é aquela abstenção de alimentos, ela pode ser parcial ou pode ser total e pode também incluir água, certo? Então, nós vamos ver aqui o primeiro tipo de jejum, que é o jejum absoluto, tá? Vamos ver um exemplo aqui com Moisés, em Êxodo, capítulo 34, 28. Êxodo 34, 28 diz assim: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, vocês observem aqui que Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, ou seja, ele passou 40 dias e 40 noites
sem comer pão e sem beber água. Então, ele se abasteve de alimento e de água durante 40 dias e 40 noites. Gente, isso aqui foi sobrenatural, tá? Naturalmente falando, uma pessoa não consegue ficar 40 dias e 40 noites sem água e também sem alimentação, certo? Então, assim, não vou inventar de estarem fazendo aí o jejum de Moisés, tá? Também teve outros personagens que fizeram 40 dias e 40 noites, tá bom? Porque isso aqui realmente foi sobrenatural. E vocês vejam a resposta, né? Moisés passou esse tempo todo e ali ele recebeu todas as instruções para escrever nas tábuas os 10 mandamentos. Então, que coisa tremenda. Para vocês verem, observarem como o jejum, ele traz frutos para a nossa vida espiritual. A gente por isso que o jejum, ele tem que ter propósito, ele tem que ter um objetivo. Você não pode estar jejuando por qualquer... Tem que ter um objetivo certo, um propósito, tem que ter uma motivação certa para o seu jejum. Ele vai sim ser eficaz, ele vai trazer sim frutos para a tua vida, se você estiver jejuando com o propósito certo, da maneira correta, certo? A gente viu aqui o que aconteceu com Moisés, algo tremendo. Ele recebeu, né, depois desse jejum, o próprio Deus entregou a ele todas as instruções para ele escrever os 10 mandamentos, né, do qual saiu toda a lei de Moisés e serve, né, para nós até hoje. Nós temos, né, os 2 mandamentos que resumiram toda a lei hoje na Nova Aliança. Então, uma coisa tremenda. Esse é o jejum absoluto, é um jejum bem difícil de fazer. Eu confesso que eu já fiz esse jejum, mas apenas de 24 horas. Eu fiquei sem beber água e fiquei sem comer durante 24 horas. Foi bem sacrificial, mas eu consegui. Mas não é algo fácil não, viu? E eu só consegui fazer 24 horas. Confesso que mais do que isso eu não consegui. E também não tentei. Então, esse é o jejum absoluto, tá bom? E qual foi o fruto aqui? Qual foi? Moisés recebeu instrução do Senhor, recebeu algo tremendo que foi a lei, né? A lei, né? Escrita naquelas tábuas, aí ele teve respostas, mas é algo bastante sacrificial mesmo, né? Bem difícil de fazer. Esther, capítulo 4, 16, ela diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, né? Aqui a gente está vendo, né, um exemplo de jejum absoluto, né, porque foi alimento e água, mas olha, por 3 dias. O outro exemplo dos 3 dias que eu estou lembrando agora é do apóstolo Paulo e Barnabé, né? Mas lá na frente eles jejuaram também. Nem de dia, nem de noite, né? Então, nem de dia, nem de noite, eles passaram 3 dias sem comer. Jejum absoluto. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Gente, um intervalozinho para a gente voltar aqui. Só uns minutinhos, ok? Bem, gente, voltando aqui na nossa referência de Esther 4,16, né? Então, Esther, ela convoca todo o povo, né? E diz assim para eles jejuarem durante 3 dias, né? 3 dias e 3 noites, sem beber água e sem alimento. Então, a gente está vendo mais um exemplo aqui de jejum absoluto. Mas observem, olha só aqui a água, né? Por 3 dias. Não foi lá 40 dias como Moisés, né? Lá em Moisés foi algo realmente sobrenatural. Aqui em Esther, creio que não foi sobrenatural, porque foram só 3 dias, né? O que já é bastante dias sem água, né, gente? 3 dias. Mas, então, aqui é mais um exemplo do jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? Vamos recapitular. É o jejum com abstenção total de água e de alimento, certo? Vamos ver agora o próximo tipo de jejum, que é o jejum parcial. E a gente vai ver vamos usar aqui a referência bíblica de Daniel, que também é chamado de jejum de Daniel, o jejum parcial. Daniel 10:3 diz o seguinte: alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, aqui, vocês estão observando que Daniel, ele não comeu alimento desejável, nem carne, nem vinho. Ou seja, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento, né? Então, ele fez aqui durante 3 semanas, né? Aproximadamente 21 dias, esse jejum de Daniel durou.
Então, foi um jejum absoluto? Não, gente. Ele não ficou sem beber água, que não é claro em relação a isso. Ele ficou sem se alimentar alguns tipos de alimentos desejáveis. Então, eu creio que eram alimentos gostosos, saborosos, apetitosos, né? Para eles naquela época. Nem carne, né? Que é uma comida mais gostosa, nem o vinho, né? Mas não falou aqui de água ou de outros tipos de alimento, né? Então, assim, ele se afastou, né? Ele se abasteve de alguns tipos de alimento, inclusive também do unguento, né? Não me ungi com unguento, também ficou sem ser ungido com unguento. Então, aqui a gente está vendo esse jejum parcial. Ele ficou tanto se abasteve de alimentos, como também de ser ungido com unguento. Que isso a gente também pode reportar para a nossa realidade, que a gente também pode se abastecer de algumas coisas que a gente considera importante para nós, que é muito sacrificial. Porque tem gente que não aguenta ficar sem o WhatsApp, não aguenta ficar sem ver internet, não aguenta ficar sem jogar bola. Tem gente que gosta muito de jogar bola. Então, também pode ser, né? Eu vou passar aí 6 meses sem jogar bola. É sacrificial para quem gosta de jogar bola, né? A gente tá vendo aqui que Daniel ficou 3 semanas sem se ungir com unguento, que era um costume natural, normal para eles naquela época, né? Tá sempre ali ungido. Então, esse é o jejum parcial, tá certo? E agora nós vamos para o jejum de Jesus. Jejum de alimentos. Olha, vamos ver aqui o que diz Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então, a palavra de Deus diz que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele estava ali, certo? No deserto, sendo tentado por Satanás. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. A Bíblia não diz se ele teve sede. Então, a gente subentende que Jesus fez só o jejum aqui de alimentos, né? A Bíblia não fala que ele teve sede ou que ele bebeu água, né? Então, a gente subentende que esse jejum provavelmente foi só de alimentos, tá? 40 dias e 40 noites de alimentos. Meus queridos, então vimos aí 3 tipos de jejum: jejum absoluto, jejum parcial, né? E o jejum de alimentos, porque o absoluto, a gente retira o alimento e a água. No parcial, alguns tipos de alimento. E você também pode fazer de outras coisas que sejam prazerosas para a tua vida, não só alimentos. E o jejum de alimentos, que não é absoluto, porque ele pode incluir a água ou outros líquidos, tá? Nesse jejum. A água, né? O que é que esses jejuns trouxeram para a vida aqui dos nossos personagens, né? A gente viu lá com Moisés, né? O que é que aconteceu com ele? Ele recebeu as instruções para colocar nas tábuas os 10 mandamentos. E Daniel aqui, né, para não se contaminar, para receberem sabedoria, né, para não se contaminar com o manjar do rei. A gente vê Jesus aqui vencendo as tentações, né, que é algo que deixa o nosso coração ainda mais obscurecido. A gente está cedendo às tentações. Não tem como eu manter meu coração sensível à voz do Senhor. Na verdade, eu nem estou sensível à voz do Senhor, porque eu estou sempre cedendo às tentações, né? Então, a gente vê aqui Jesus, ele vencendo, ele conseguiu vencer toda aquela tentação, porque ele estava em jejum, né? Aqui, 40 dias, 40 noites, ele conseguiu vencer a tentação, certo? Os benefícios do jejum agora. Vamos ver quais os benefícios do jejum com relação à dureza, certo? A dureza do coração. Quais são os benefícios do jejum, certo? Eu quero ler para os amados aqui nesta noite Isaías capítulo 58, do verso 6 ao 8. Olha o que diz aqui Isaías 58, do 6 ao 8, que a gente já leu, inclusive, o verso 3 e 4 lá em cima. Vamos ler agora os 6 ao 8. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te esconda da tua carne?
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, aqui, nesse jejum, Deus ele está requerendo do povo, na verdade, não só aquele sacrifício que a gente viu, né? O sacrifício ritual que eles faziam, fazer por fazer. Jesus estava muito interessado no comportamento deles, que eles oferecessem o sacrifício do jejum, mas que eles também cumprissem a lei com o coração, que era repartir o pão, né? Cuidar dos pobres abandonados, cobrir aqueles que estavam sem, ou seja, atender aos necessitados, né? E aí ele diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, o jejum que nós fazemos com todo o nosso coração, que nos leva a obedecer os mandamentos do Senhor, que nos leva a obedecer a palavra de Deus, esse é o jejum que interessa a Deus. E é esse jejum que vai trazer cura para nós, que vai nos libertar do pecado, que vai nos livrar da dureza do coração, que vai nos fazer passar por cima da iniquidade, da impiedade, da maldade. É esse jejum que agrada a Deus. É o sacrifício com todo o nosso coração, o sacrifício espiritual. E em obediência, estando com a vida em obediência à palavra de Deus. Esse é o jejum que interessa ao Senhor. Isso é que vai trazer cura para as nossas vidas. Tanto cura física como cura espiritual, como nos ajudar a vencer as tentações, nos livrar do pecado. Esse é o jejum que interessa a Deus. Por isso que o jejum é importante para ajudar a matar a nossa carne. Porque é um sacrifício. E quando a gente mata a nossa carne, né? A gente passa ali horas sem se alimentar, um dia sem se alimentar, sei lá, 2, quanto você vai propor aí em seu coração de fazer, sei lá, uma semana se afastando do café da manhã durante 10 dias, durante 15 dias, um mês sem jogar bola, um mês sem acessar redes sociais, tirar o seu jantar durante 15 dias, passar 2 meses sem comer carne, 2 meses sem comer chocolate. Eu que amo chocolate, para mim é muito sacrificial. 2 meses sem chocolate eu já fiz, ai gente, é horrível. Então, isso vai o quê? Vai matar a nossa carne, ela vai enfraquecer a nossa carne. E aí, quando o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte. Né? Quando a gente está fraco na carne, aí é que a gente está forte espiritualmente. Esse é o objetivo do jejum. Nos fortalecer espiritualmente à medida que eu estou enfraquecendo a minha carne. Porque aí ela não vai... A gente vai estar tão fraco, né? Fisicamente falando, mas o nosso espírito ele vai estar forte, ele vai estar sensível à voz de Deus e vai sensibilizar o meu coração. E aí, verdadeiramente, eu vou entrar no processo de conversão. Não é só com jejum. Aí eu preciso de adorar, é um conjunto. É o jejum, é a adoração, é o louvor, é a meditação na palavra, entendeu? Isso tudo vai me ajudar, me auxiliar no processo de conversão, como a gente viu com Joel, Deus requerendo a conversão de todo o coração. E vai, claro, logicamente, tratar a dureza do coração. Porque esse processo de conversão precisa ter um coração sensível à voz de Deus. Certo? Então, à medida que eu jejum, eu vou enfraquecendo a minha carne e fortalecendo o meu espírito, vou sensibilizando o meu coração às coisas de Deus. Certo? Vamos ver também Atos 13:2, diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, a gente vê nesse capítulo que Paulo e Barnabé, eles vinham jejuando. Eles já vinham em jejum. E o Espírito Santo fala com eles, olha, vocês vão se apartar, né? Na verdade, não era o apóstolo Paulo. Apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, aqui, através do jejum, o que foi que eles conseguiram ouvir? Conseguiram ouvir a voz do Espírito Santo dando direção. Olha, vocês vão precisar
se apartar para a obra que os tenham chamado. Então, vocês estão vendo a importância do jejum? Deixa o nosso coração, nos deixa sensível à voz do Espírito Santo e nos conduz na obra do Senhor, nos conduz no nosso chamado, que direção devemos seguir, para onde devemos ir, o que devemos fazer. Muitas vezes a gente diz assim, eu não sei o que é que Deus me chamou para fazer. Eu já orei e não consigo ouvir Deus falar, porque talvez você esteja com o seu coração endurecido. Talvez você precise entrar num processo de quebrantamento. Você precise buscar mais a Deus, precise fazer um jejum por isso, né? Orar, adorar o Senhor, para que o seu coração fique sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você, né? Quando a gente jejuma, quase é certo o Espírito Santo falar conosco, porque a nossa carne vai estar fraca, o nosso espírito vai estar sensível, a gente vai conseguir ouvir a voz do Senhor, certo? Orientações e esclarecimentos, né? O jejum vai trazer isso para nós. A última coisa aqui da nossa lição, para a gente encerrar, está em Lucas, capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, a gente vê aqui, foi pela virtude do Espírito. Voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, Jesus jejuando, ele, pelo Espírito, pelo poder do Espírito, ele voltou para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, o jejum, ele vai nos ajudar, é também um derramamento de poder e de virtude, que são importantes para o cumprimento do nosso chamado. Como a gente viu aqui com Barnabé, com Jesus. Jesus, ele tinha uma vida de oração e de jejum. Aqui os apóstolos também. Então, eles receberam um direcionamento, ouviram a voz do Espírito Santo. Eles estavam fazendo, a obra do Senhor. Jesus voltou para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, porque ele é totalmente sensível à voz do Espírito Santo. Tinha uma vida de jejum e oração, assim como os discípulos, assim como os apóstolos. Eles seguiam tudo direcionado. Quantas vezes o Espírito Santo falou com Paulo, vai para tal lugar, vai para tal lugar, orientando a Paulo ali em várias viagens. Eu me lembro que uma viagem missionária de Paulo, ele estava num lugar e o Espírito Santo o conduziu a ir para outro lugar, até quando ele chegou lá e viu aquela menina, que era utilizada por aqueles homens para adivinhar, ele tinha sido direcionado a ir para ali. Ou seja, porque era um homem que tinha uma vida de jejum, uma vida de oração. Então, o jejum, ele vai nos ajudar a isso. Ele vai trazer poder para nós, vai trazer virtude, esclarecimentos, vai ajudar a gente a enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. E tudo isso vai auxiliar, com certeza, no tratamento da dureza do coração. Se você já se identificou, nos estudos aqui, nas outras aulas, a gente já viu aulas que foram ministradas aqui falando dos sintomas da dureza do coração, Que sintomas? Como é que eu sei que eu estou com meu coração endurecido? Então, se você se identificou com algum desses sintomas, é necessário você tratar isso. E como é que você vai tratar? A gente já viu aqui. A gente já viu a meditação na palavra, o louvor, a adoração. O jejum também, porque ele vai matar a tua carne e vai trazer aí sensibilidade para o coração endurecido, certo? Então, é essa a nossa aula. Estamos chegando aqui ao fim. Espero que você tenha sido abençoado e que você possa, se você não tem o costume, desfrutar do jejum, como um tratamento para a dureza do coração, também como uma proteção para a dureza do coração, porque vai ajudar você a fortalecer o teu espírito, enfraquecer a tua carne e vai deixar você mais sensível à voz do Espírito Santo, mais convertido a Deus, de todo o coração e de um coração verdadeiramente sensível à voz do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Fique com a paz do Senhor, em nome de Jesus.